Então, não é só rico porque pecou, porque está enganando, está roubando. Também não é assim. Não podemos considerar também as pessoas como ruins só porque ele é rico. E nem considerar todo pobre também como santo, como melhor do que todo mundo, só porque ele é pobre. Tomemos cuidado com isso. Então, a aparência não manda em nada. Deus olha dentro. Lembre-se disso. Pare de olhar a aparência das pessoas e veja que as pessoas valem aquilo que são, não aquilo que têm. Para Deus é assim. Então Tiago fala da lei real. Qual é a lei real? Lei que Jesus deu. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É uma lei do rei. O rei é Jesus. Nós temos o reino de Deus. Quem é o rei? O rei é Jesus. E a lei? Ele diz, amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. Então é a lei real, é uma lei do rei Jesus. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. É uma lei vinda também do Pai. Então é lei de Deus. Amar é sempre bom. Amar sempre resolve. Amar sempre vai fazer com que nós não cometamos pecado. O amor evita o pecado. Então, vamos amar as pessoas, vamos considerá-las como criaturas de Deus. E todas elas passíveis de serem salvas. Todas podem se arrepender, todas podem aceitar Jesus como Senhor e Salvador e serem salvas. Então não podemos considerar o rico, falar que o rico não tem jeito de ser salvo, e nem também olhar para o pobre e dizer, é pobre, não pode ser salvo, não tem nada a ver com Deus. Então, cuidado com a teologia da prosperidade, que ela faz essa distinção, essa acepção de pessoas. E cuidado também com essa religião da predestinação, que faz acepção de pessoas também. Diz que uns nasceram para ser salvos e outros nasceram para ser condenados. Isso é fazer acepção de pessoas. Tá? Então, todos podem ser salvos. Jesus morreu por todos. Então Tiago diz que é um pecado fazer acepção de pessoas e que a pessoa entra em condenação se ele fizer acepção de pessoas. Por quê? Porque existem os mandamentos. Se deixar de cumprir um mandamento, pronto, a pessoa já está condenada. Pode cumprir todos, menos se deixar de cumprir um só, está condenado. Então, esse fazer acepção de pessoas condena a pessoa. Então nós não podemos continuar nas velhas práticas, nos velhos pecados que antes cometíamos. Agora nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós temos que agora obedecer à lei real e à lei da liberdade também. Por que a lei da liberdade? Nós somos livres. Existe uma lei que diz, você tem aí um autocontrole, você tem aí um livre-arbítrio para você escolher entre fazer ou não alguma coisa, entre pensar ou não alguma coisa. Você pode combater o pecado. Então você é livre para escolher. Então escolha não fazer acepção de pessoas, porque se você escolher fazer acepção de pessoas, você estará pecando. Então você é livre para pecar ou não. Então não peque mais dentro desse assunto. Nossa lição de hoje aí tem as 3 partes seguintes. Primeira parte, a fé não pode fazer acepção de pessoas. Tópico 1, em Cristo a fé é imparcial. Tópico 2, o amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local. Tópico 3, não sejamos perversos. Na parte número 2, Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Tiago 2, de 5 a 7. Tópico 1, a soberana escolha de Deus. Tópico 2, a principal razão para não desonrar o pobre. Tópico 3, desonraram o Senhor. Na parte número 3, nós temos aí a lei real, a lei mosaica e a lei da liberdade. Tiago 2, de 8 a 13. Tópico 1, a lei real. Tópico 2, a lei mosaica. Tópico 3, a lei da liberdade. Vamos então à introdução da lição, que diz assim: a discriminação contra as pessoas de classe social inferior é vergonhosa e ultrajante, principalmente quando praticada no âmbito de uma igreja local. Então aí a discriminação dentro da igreja é uma coisa terrível. Dentro do povo de Deus não pode haver isso. Discriminar a pessoa, ou seja, fazer acepção de pessoas.
Então você já condena uma pessoa apenas pelo modo de vestir dela. E isso vai fazer com que você passe a desconsiderar essa pessoa. Vai fazer você se afastar dessa pessoa. Embora Deus tenha dado para nós a ordem de amar ao próximo como a nós mesmos. Então, não faça mais isso. Nessa lição, então, estudaremos sobre a fé que não faz acepção de pessoas. Veremos que erramos, e muito, quando julgamos as pessoas sobre perspectivas subjetivas, tais como aparência física, posição social, status, a bagagem intelectual, etc. Isso porque tais características não determinam o caráter. Lucas 12:15. Então Jesus diz que a pessoa não vale pelo que possui, mas o valor que se deve dar à pessoa é pelo que ele é. Então não podemos começar aí a julgar as pessoas pela sua posição social, pela sua posição aí financeira, né, ou pela sua posição intelectual. Então existe muito isso na igreja. Às vezes a pessoa, só porque a pessoa estudou mais do que os outros, aí todo mundo considera essa pessoa como um pecador, ou então como uma pessoa desprezível. Então existe muito isso na igreja. Não é só contra pobres. Às vezes porque uma pessoa é rica também é deixada de lado. As pessoas acham que toda pessoa que é rica é pecador, não é salvo. Então se faz acepção de todo tipo de coisas. Não é só entre pobres e ricos aí. Então existe muito tipo de acepção que é praticada em muitas igrejas e nós devemos evitar isso. Devemos tomar cuidado com isso. Assim, a lição dessa semana tem o objetivo de mostrar pelas Escrituras que a verdadeira fé e a acepção de pessoas são atitudes incompatíveis entre si e justamente por isso não podem coexistir na vida de quem aceitou ao Evangelho. Deuteronômio 10:17, Romanos 2:11. Então devemos entender aqui que o principal é que Tiago vai falar aí que duas pessoas chegam na igreja, as pessoas ali estão reunidas e o líder então, quando olha a aparência de uma pessoa e vê que ela está com vestes preciosas, anel de ouro no dedo, chama para sentar lá no púlpito ou nas cadeiras especiais, e uma outra pessoa que entrou está com vestes, às vezes até de pobre, rasgada às vezes, ou suja, porque saiu do trabalho e veio direto para a igreja e tal. Aí pega essa pessoa e diz, fica em pé aí mesmo, ou se assenta pelo chão aí. Então, está fazendo uma separação. Está considerando aquele que ele nem conhece. Está considerando ele melhor porque ele tem roupa de rico, anel de rico. Então, está considerando melhor. E considerando pior aquele porque ele tem roupa de pobre, ou ali ele é pobre, pela aparência. Então olha só, essa maneira de julgar, esse mau pensamento contrário à palavra de Deus, e esse é pecado. Então nós não podemos praticar isso na igreja. Então aqui Tiago está falando de dois visitantes que entram na igreja. Veja bem, e são julgados pela aparência. Então veja só, é isso que nós temos que entender basicamente aqui. Então quando nós consideramos aqueles que estão vestidos bem, tem um anel de ouro no dedo, tem um carrão e tal, consideramos esse melhor do que o pobre, então nós já fizemos o nosso julgamento. Nós já decretamos quem é a pessoa que está ali na nossa frente, sem nem mesmo conhecermos essa pessoa direito. Baseados então na parte exterior da pessoa. Então esse julgamento aí, esse pensamento mau é um pecado. Parte 1 então, a fé não pode fazer acepção de pessoas. Tiago 2, de 1 a 4. Tópico 1, em Cristo a fé é imparcial. Tópico 2, o amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local. Tópico 3, não sejamos perversos. Então, tópico 1, em Cristo a fé é imparcial. O primeiro conselho de Tiago para a igreja é o de não termos uma fé que faz acepção de pessoas. Mas é possível haver favoritismo social, onde as pessoas dizem-se geradas pela palavra da verdade.
As Escrituras mostram que sim. Aconteceu na igreja de Corinto, quando da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, de 17 a 34. Então na igreja de Corinto aconteceu isso? Aconteceu. As pessoas que tinham mais posses, tinham aí uns bens financeiros, pessoas que eram ricas, o que elas faziam? Levavam finas iguarias, ou seja, comida melhor, e elas se separavam ali e comiam antes de chegarem os outros. Havia naquela época uma festa chamada festa ágape, festa de amor, que de amor na verdade não estava tendo nada, porque os ricos chegavam com as suas comidas melhores, se reuniam, comiam apressadamente, tomavam suco de uva ali, né? Até, muitas vezes até assim bebedar, de tanto suco que tomavam de uva. E isso antes de chegarem os mais pobres, ou aqueles que estavam trabalhando, chegavam um pouco mais tarde. Então quando aqueles chegavam, já não havia mais aquelas comidas melhores, às vezes até o vinho, né, o suco de uva puro, melhor, já tinha sido tomado. Então eles tinham que pegar o resto quando tinha alguma coisa ainda para comer. Então essas festas até se acabaram com o tempo devido exatamente a isso. Mas eram reuniões que a igreja fazia, que eram chamadas então festas do amor, festa ágape, para se reunir todos os crentes, para depois então celebrarem a ceia. Primeiro eles faziam essa ceia juntos, comiam juntos, depois que celebrava a ceia do Senhor. Então, veja bem, se eles faziam isso, estão fazendo agora uma acepção de pessoas, retirando a possibilidade dos mais pobres participarem com eles, e depois ainda iam ceiar. Então isso é uma acepção de pessoas. Nós vemos hoje nas igrejas, por exemplo, se vai fazer um evento, aí se tem um pagamento a fazer, uma cobrança, uma taxa, é tanto para você entrar na igreja. Aí o que acontece? Quem é que vai entrar? Só quem tem dinheiro. Quem não tem não pode entrar. Então isso fazia acepção de pessoas. Todos devem ter livre acesso a entrar na igreja. Não se pode proibir as pessoas de entrar na igreja. Não se pode dizer aqui só se você pagar. A igreja não foi feita para isso. A igreja não é um clube. A igreja não é cinema. A igreja não é um salão de festas. A igreja é a igreja. É para todos poderem entrar. Nós estamos começando aí também a fazer uma seleção. Se constrói igrejas luxuosas que muitas vezes os pobres têm até vergonha de entrar lá dentro. Então tomemos cuidado, que muitas vezes nós estamos fazendo uma seleção, uma acepção de pessoas. Todo exagero é prejudicial. Tomemos cuidado com isso, que daqui a pouco vai ser difícil ganhar almas do jeito que nós já vamos. E cada dia estamos buscando só pessoas que têm dinheiro, condição financeira, e deixando os pobres de lado. Hoje não são poucos os relatos de pessoas discriminadas devido à sua condição social na igreja. Ora, recebemos uma nova natureza em Cristo, Colossenses 3,10, pois ele derrubou o muro que fazia a separação entre os homens, Efésios 2, 14 e 15, tornando possível a igualdade entre eles, ou seja, estando em Jesus, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, Colossenses 3,11. É, portanto, inaceitável e inadmissível que exista tal comportamento discriminatório e preconceituoso entre nós. Então devemos tomar cuidado, porque nessa época que estamos vivendo, por exemplo, quantas pessoas homossexuais estão sendo aí desprezados, tratados mal pelas pessoas? Temos que tomar cuidado com isso. A igreja é para todos que quiserem entrar. Pode entrar, pode se assentar ali, ninguém pode ficar fazendo piadinha, ninguém pode perseguir a pessoa ou impedir a entrada da pessoa. Não, a igreja é para todos. Então, todos podem, a prostituta, o bêbado, o viciado em drogas, todos podem entrar